Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, eu, Rômulo e o Guilherme, para iniciarmos aí a nossa conversa, a reunião da nossa família, né? A nossa evangelização espírita. Nós possamos aí aprendermos hoje um tanto mais, estudando e conhecendo sobre um tema que por muito tempo, né, fica assim, parece que sumido, a gente pouco fala. Vamos falar hoje sobre mesas girantes. E esse tema é um tema daqueles assim espinhosos, né, que merece aí uma atenção especial nossa, porque afinal de contas, tudo começou, tudo que a gente conhece hoje de doutrina espírita começou exatamente por conta dessas mesas, né, ditas girantes. A gente sabe que hoje, obviamente, não eram as mesas que eram a essência da coisa, mas elas é que apareciam, né? Então, a gente falou na semana passada, né? Fizemos um início desse processo, quando falamos ali das irmãs Fox, né, da cidade de Hydesville, quando elas estavam envolvidas, né, num ambiente em que a imprensa e, obviamente, o mundo inteiro tinha uma visão sobre aquilo, mas ficou muito marcado, especialmente porque as irmãs, né, as pequenas Fox, acabaram incorporando ou personificando toda a ideia de que se fazia, né, de mediunidade, um evento no mundo inteiro, mas elas, na verdade, acabaram se tornando assim, uma espécie de ícone, famosas, porque chamaram bastante atenção. E aí, claro, né, os Estados Unidos tinha lá um grande poder de divulgação. E as mesas girantes, por assim dizer, que já aconteciam até antes delas, e muito mais, inclusive, depois delas, era um evento universal, né, em todos os lugares. Nós vemos ali nas revistas espíritas, né, correspondências de Kardec de todos os continentes que chegavam narrando eventos, mostrando fatos, inclusive descrevendo com minúcias cada um deles e tal. Então, essa grande ideia, né, que se fez assim sobre as irmãs Fox acabou originando naquela época o que a gente comentou, perseguição, problemas que elas tiveram com os vícios, a desencontros com a imprensa e, obviamente, com a comunidade de uma forma geral. E aí, no final das contas, aquele processo, né, em que foi declarado que elas estavam, elas mesmas, né, declarando que estava cometendo uma fraude, que aquilo era falso, depois voltando atrás, quando, na verdade, Kardec vendo, né, e nos seus estudos, especialmente ali na região da Europa, conjugando tudo aquilo que vinha de todos os continentes, mostrou que, de fato, era uma doutrina que nascia sem essa personificação, né? Já não Isso, eu tinha acho que mais uma figura. E a é essa aí palavra personificação, né, Rômulo? Como essa foi diferente distinção, um do outro. essa distinção é fantástica, porque a gente precisa assim imaginar que Uhum. realmente se tivesse ficado aí na mão de uma pessoa, um médium, uma criança, uma pessoa especial, certamente a doutrina espírita não teria tido aí o conceito de universalidade que tem hoje. Mas isso tudo tem uma história, né, Gui? Isso tem aí uma Isso. sequenciazinha importante, assim, para a gente pelo menos guardar a lógica disso tudo e perceber o quanto esses fenômenos foram importantes e marcantes para a gente. Você tem aí uma sequenciazinha para trazer para a gente, né, Gui? E é interessante porque são eventos desconhecidos do dia de hoje. Marcaram a humanidade, pelo menos a humanidade iluminada, por assim dizer, ocidental da época. Paris, salas de Paris, Londres, os grandes eventos. E hoje a gente mal tem notícia ou se reverbera esses acontecimentos, e nós espíritas, talvez por não entendê-los, a gente guarda-os, né? Nós os guardamos sem refletir isso, e teve consequências morais que fazem parte da nossa história. E tudo começou em 1853, né? As mesas giravam, né? As mesas batiam. E como que foi motivo de escárnio pela imprensa? A própria imprensa ali já não se dobrava aos fatos, e sempre achando que eram obras de charlatões e que realmente acontecia na época. Várias pessoas mistificavam e faziam eventos, truques, a fim de que cobrar dinheiro das pessoas que iam lá assistir, extorquir, né, através do evento. Mas a gente sabe que grandes estudiosos se debruçaram sobre o fenômeno das mesas que giram, mesas sozinhas no salão, as pessoas punham a mão, a mesa levantava e saía do alcance das pessoas, batiam no teto, se encurvavam, batiam no chão. Mayer, um estudioso,
fenômeno do magnetismo, ele se dedicou a estudar e achou que estava diante de uma ciência nova. Químicos, lá, membro da Academia de Ciências de Paris, Michel Eugene, ele arriscou falar tudo. Olha, isso aqui tudo é uma ação muscular. Na verdade, a gente não tem nada demais aí, mas é tudo fenômenos vindo do corpo humano, desconsiderando as mesas que saíam de contato das pessoas, mas tudo bem. É. Um famoso, né, Faraday, o químico inglês, eu acho que fala assim, Faraday, né, ele tinha tese defendendo que há impulsos elétricos ali que percorriam a mesa, e no momento que ele fazia o isolamento das pessoas, o fenômeno já não acontecia mais. Mas também tinham as mesas que insistiam em bater e girar, sem as pessoas encostar nelas. A comunidade científica ficou muito animada, né, Guilherme? Assim, seja Ficou pelo aspecto de tentar derrubar aquilo, seja pelo aspecto de confirmar aquele E evento que ali, né? época que era, né? A gente vendo o fim da Revolução Industrial, o homem podendo tudo, racionalismo, o materialismo pujante ali, que o homem é o centro do universo agora. A gente matou a ideia de Deus. O homem pode tudo, o homem se racionaliza e se resolve por aqui mesmo. E o positivismo como uma grande força da humanidade, negando o próprio naturalismo, a ordem do direito natural, por exemplo, né? E a igreja também se manifestou, né? Obviamente, falando que é coisa do diabo. Essas mesas girando aí, ó. Inclusive, tem uma aqui na paróquia, um reverendo lá de Paris, ele se manifestou nesse sentido, o padre Luiz Eugene Maria Boutin. Ele, o vigário-geral, arcebispo de Paris. Olha, a mesa aqui falou de Jesus, ela bate o chão. Ela se estremucha. O certo é que uma pessoa que ficou conhecida, Eugênio Nus, as mesas dele eram um pouco mais educadas, elas respondiam a perguntas. E aí começa o interessante para a gente, né? Porque a gente sai do fenômeno de diversão e entra numa parte curiosa, porque de repente começou a se fazer perguntas e as mesas responderem com uma precisão irritante. E essa precisão era tanta que até num jogo de salão, dos livros ali comentam, a gente pode indicar lá o do Marcel Souto Maior, Kardec, a biografia, conta muito bem essas histórias. As pessoas faziam perguntas, e a mesa respondia. As pessoas começaram a fazer perguntas baixinhas uma para a outra. E uma certa senhora falou assim, qual idade eu tenho? E contou a resposta para do lado, e ela mentiu a idade. E a mesa bateu certinho a idade dela. Ela falou 42 e ela tinha 43, e ela, pô, né, entregou a idade. E essas mesas, então, começaram a responder até que chamaram a atenção de Kardec. E Kardec, ali com seus 50 anos, já tinha uma publicação científica respeitável. Para a gente ter ideia, teve um livro dele que foi referência, né? Ainda na carreira de pedagogo, discípulo de Pestalozzi, ele foi um grande escritor de vários livros educacionais. Livros dele foram reeditados por 30, 40, 50 anos na França, para a gente ter ideia. 50 anos usando um livro escrito por Kardec, né, o pedagogo, no caso, sobre matemática, sobre as disciplinas ali. E ele tinha uma ideia muito precisa do que acontecia, né? Ele falava, não, isso aqui é magnetismo, isso aqui eu sei o que é. Convidado inúmeras vezes para participar do fenômeno, só se dobra ao convite em 1855. Vai à casa de pessoas ali conceituadas da sociedade uh, e passa a participar do fenômeno. E ali ele é ainda um tanto quanto cético, até o filme dele retrata bem, ele abaixa na mesa, ele dá uma olhada, ele levanta. Por que disso? Kardec ele também era contador, e ele foi contador, o escriturário, de um teatro lá na Champs-Élysées. E nesse teatro tinha muitas apresentações, e ele via as pessoas montando artifícios para enganar o público. Ele via as pessoas montando roldanas, imãs embaixo da mesa. Então ele sabia dos truques que haviam. Mas ali ele estava na casa de pessoas respeitáveis da sociedade, convidada por amigos, também céticos como ele. E ele falou, bom, então vamos, né? Mas ele examina a mesa primeiro, né? Com todo o cuidado e delicadeza possível para a situação. Imagina, Rômulo, tu me convida para sua casa para ver um fenômeno aí, e eu, né, totalmente na minha Chega lá, discrição, lá e deixa eu confirmar se o Rômulo não está me fazendo uma pegadinha.
Mas tamanho era o respeito, né, que Kardec tinha à época que, assim, as pessoas, obviamente, inclusive na biografia de Zeus Van Tuyl, que fala, né, Allan Kardec, ele menciona alguns retratos também dessas experiências, né, dessas Aham. oportunidades que Kardec teve, e menciona muito isso, né, o respeito que as pessoas tinham tamanha no mundo acadêmico, que, assim, quando ele dizia, olha, preciso fazer tal teste, ninguém se opunha a isso. E se Não, havia algum melindre, ele era fechadinho, porque certamente entendiam que ele tinha um respeito gigantesco. Então, era uma pessoa diferente, era uma pessoa assim que a gente sabe que quando chegava num lugar, ele era bem quisto, era bem visto, porque sabiam que o cara era diferenciado, né, nesse sentido. era. E ele chega ao local, faz uma prece, espera 1 hora para começar alguma coisa. Aí ele, né, ele decide se levantar, quando de repente a mesa começa a se mover. E aí começa, né, e as mesas giram. É, ele, impressionado pelo fenômeno, e que as mesas corriam, giravam, saltavam, e não deixava qualquer dúvida daquilo que estava acontecendo. E o interessante é que nessa ocasião já se tinha elaborado um sistema de resposta por cesta. De alguma forma se prendia uma cesta, um cestinho de vime à mesa, um giz a ela, e ali se escrevia respostas. Então não mais se colhia respostas pela batida. Que idade eu tenho? Bate lá 40 vezes. Mas já se tinha respostas escritas à lousa. E Kardec, então, ele faz algo fantástico. Ele vê o além daquela fenomenologia toda acontecendo. É a ideia boa, né, Gui, de imaginar que hoje, onde se tem a mão de um médium psicografando, né, naquela época tinha um cesto trazendo, né, a grafia das E por letras. algum tempo, os cestos eram amarrados depois à mão dos médiums, porque se achava que o espírito pegava do cesto Exato, para exato. escrever, né? E essa descrição toda no livro dos médiuns, muitas vezes nós espíritas pulamos esse aspecto Uhum. histórico da obra, porque ela mostra lá com até um nível grande de detalhes, né, exatamente o quanto foi importante esse aspecto material, material mesmo na mediunidade, né? Associar que era o cesto que tinha, dependia da mesa, todo mundo tinha que pôr a mão sobre a mesa, coisas desse tipo que se tornaram importantes, até para que depois Kardec pudesse falar, peraí, tira a mão da mesa. Ah, peraí, solta o cesto. Ah, Solta o larga cesto. isso, vamos tentar. Até o ponto que percebeu, né, que havia uma Uhum. espécie de transe que era, na verdade, não tinha a ver com o aspecto material, mas sim de psique para psique. Então, isso foi algo bastante importante, né, para que pudesse começar o estudo, né? Se fosse meramente, imaginem só, e o quanto óbvio é isso. Se começassem, por exemplo, as comunicações mediúnicas como hoje o são, um médium que fala, por exemplo, como se outra pessoa fosse simplesmente as pessoas iam olhar e falar, ele está enganando, ele mudou a voz, ele, quer dizer, toda uma situação poder falar, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Mas primeiro, quando se estuda no aspecto material, quando os cientistas de grande renome, como Kardec, perceberam, né, que aquilo ali não era uma falsa, não era uma farsa, não era um truque, aí sim começou -se a perceber a verdade sobre aquilo. E aí, claro, ela foi avançando, né, até o ponto que a gente hoje tem, a maneira como hoje se faz, né, o trabalho mediúnico, por assim dizer. Agora, né, olhando no olhar de hoje, a gente já tem todo o compêndio de Kardec, trazendo as instruções e tudo mais. Agora, na época, os desbravadores, que era o mesmo caso das irmãs Fox, que É, dificuldade, né, viver naquela época. E as mesas giravam, então, e giravam com um propósito, né, de chamar atenção para o fenômeno, de chamar atenção que existe algo mais que esse mundo material e que, veja bem, mas a gente ainda era atendido e chamado por um fenômeno. E isso aconteceu em várias épocas da humanidade, né, a gente já Rômulo? Não viu essa aconteceu técnica só antes, né, aí. Gui? A A gente gente já já viu viu essa essa técnica. história. A gente já viu. Alguém usava isso muito bem, né? Um tal de Usava. Jesus. Essa pessoa do seu quadro aí, ó, Exato, exato. né? Sabia da importância. Sabia da importância. A gente pode lembrar, por exemplo, as curas feitas por Jesus, os fatos tidos por extraordinários, né? Mas a gente vê a lição. Assim como as mesas giraram, e hoje o que, que a gente tem dessas mesas girantes se não fosse Kardec, claro, imbuído naquela missão, se ele falhasse, a espiritualidade tinha outra pessoa pronta para substituir, conforme ele mesmo, Kardec, deixou claro, mas veja que o que os cientistas exploraram do fenômeno não chegou para a gente hoje. A gente ainda não tem a ver a continuidade desses experimentos científicos, dessas mesas. E Jesus, ele
curou e teve fatos extraordinários, curou as pessoas. Teve um dia, né, os discípulos ali pedem, mestre, cura todo mundo, que as pessoas precisam conhecer a boa nova. Cura esses leprosos que estão aqui e o senhor vai ver como que essas pessoas vão nos seguir. Jesus, obviamente, já sabendo, mas ele vai lá e atende à vontade dos apóstolos, seus grandes amigos, dos discípulos, cura todos, todos vão embora. Um volta do grupo, um volta para agradecer, que inclusive era samaritano, né? Que era um judeu dissidente das tribos judaicas, tudo mais, mas não era nem um judeu daqueles judeus que conviviam na região. Voltou para agradecer Jesus. Então, o fenômeno pelo fenômeno, a gente já tem essa história há muito tempo. E Kardec conseguiu perceber o além. E talvez uma outra passagem que se assemelha mais a isso é uma que está lá no Evangelho, em João, capítulo 6 de João, em que há a multiplicação de peixes e pães. A multidão vai atrás de Jesus. E Jesus fala, prega, e vendo aquela multidão, né, fala para os apóstolos, fala para os seus discípulos, vamos alimentá-las, né? O que vocês têm para alimentar? E trazem um garotinho que tinha pão e peixe. Tem 5 pães e 2 peixinhos, alguma coisa nesse sentido, né? Jesus multiplica tudo, faz as pessoas depois, os seus discípulos, irem lá e recolher o que sobrou, para que nada se perca. Mas acontece que as pessoas decidiram adorar Jesus por rei. E talvez ali alguns livros de estudo indicam isso para gente, algumas bíblias, porque elas tinham um pensamento material. Poxa, ele nos alimentou, né? Nunca mais a gente vai precisar trabalhar. Vamos fazer de Jesus o nosso rei e a gente tem alimento. Ele nos alimentou. E Jesus, percebendo isso, se retira pelo lago de Genezaré, vai a Cafarnaum, ter lá na casa de Pedro, e a multidão no dia seguinte vai atrás dele. E Jesus dá a lição, né? Jesus fala à multidão, vocês vêm até mim não porque vocês viram sinais, mas vocês vêm atrás da comida material, para que se repetisse então o fenômeno da multiplicação dos pães. E Jesus vai falar, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, para o qual o Filho do Homem dará a vocês. E a multidão percebeu e quis segui-lo, então. Jesus já nos chamava a atenção que o fenômeno pelo fenômeno, ele não é o importante, né? As mesas batendo não são importantes. Kardec conseguiu o salto da qualidade, ele conseguiu atender o que Jesus falou. Talvez ainda não conscientemente, mas de bom coração, né? De tirar as lições da vida eterna, daquilo que as mesas estavam trazendo. Porque a gente ficaria preso lá, né, Gui? A gente ficaria preso nessas mesas a vida toda se a gente não desse atenção a esse outro aspecto. Talvez nós estivéssemos até hoje perguntando se vai chover, se eu vou casar, o que vai acontecer, como era no início lá. Ou até mesmo em diversão e frivolidade, né? Exato, desse mesmo perfil, né? E outras tantas aí que a gente vai enumerando, lendo essas obras. Então, assim, a lógica mostra que se Jesus chegasse também falando sobre esse profundo amor, imagina Jesus teorizando sobre amar os inimigos, por exemplo. Certamente isso iria cair, talvez, assim, numa conversa de descrédito, mas diante de todo, tanto que ele vira e mexe fazia, né? Se eu posso curar, imagina se eu não posso perdoar uma pessoa, né? Então, quer dizer, ele mostrava esse poder, né, essa capacidade divina que ele tinha, muito com base nos fenômenos, nos eventos, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele é diferente, ele é espetacular, essa pessoa. E a gente vê nas obras, por exemplo, de Humberto de Campos e outros tantos relatos, até dos apóstolos, quando eles faziam assim grandes eventos, grandes fenômenos, as curas dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, aquilo chamava atenção, falava, nossa, esses caras são fora de série. Mas o que eles queriam mesmo não era curar. Como diz o Haroldo, muitas vezes repete, né? Assim, imagina Jesus vir lá das esferas celestiais para vir cá curar um olho, curar um fígado. Transformar pedra em pão. Quer dizer, é muito pouco para uma vida, para uma experiência, para um órgão. Quer dizer, a cura é muito mais profunda. Então, é se buscar. E aí a gente fica assim pensando, né? O quão importante é. E a gente pergunta se hoje, por exemplo, né? Imaginem, aqui é uma pergunta boa. Se a gente pensar assim, se tivesse hoje, voltasse a ter
Uhum. eventos com mesas girantes, ou batidas, pancadas de alguma forma. Será que nós participaríamos disso, Guilherme? Assim, e o mais interessante, deixaríamos E nossos qual que filhos também participar, se fossem chamados, por exemplo? e não só participar, mas qual seria o nosso comportamento diante disso também? Será que a gente não estaria fazendo igual o Kardec, né? O fenômeno acontecendo, a gente olhando debaixo da mesa, olhando em tudo que é lugar? Talvez sim, porque do mesmo jeito, né, que o sábio professor aí, né, lionês, fazia investigação e tal, a gente tem isso hoje. E ele mesmo nos orientou, né? Agora ele criou, o problema é que ele criou para a gente uma espécie de enciclopédia, né, um manual a ser seguido, que é o Livro dos Médiuns e outras tantas obras aí que vieram na sequência, para a gente poder entender isso melhor. Então, pensar, se hoje voltaria, qual o objetivo de voltar? Hoje é uma forma de comunicação rudimentar, né? Porque como é que você vai, por exemplo, transcrever um livro dos espíritos se não for para uma psicografia ou para uma psicofonia hoje? Batida, quanto tempo não ia levar para fazer um sim e não, ou letras contadas, né, por Agora, pancadas? se não fosse isso fenômeno à época, para despertar a fenomenologia, despertar as consciências, despertar o mundo, será que o espiritismo seria o que é hoje? Se É, tivesse começado sombrio, pequeno, pelos iniciados, por assim dizer, tivesse começado só com Kardec, sem ter esses fenômenos todos acontecendo, porque haveria o fenômeno, mas se o fenômeno fosse diminuído e escondido às pequenas casas e pequenas rodas privilegiadas, seja de uma igreja, né, ou sim. seja de... O espiritismo seria o que é hoje? Hoje Creio já que é, de alguma forma, né, considerado algo assim elitista, pequeno, de um grupo menor. Imagina só se é. tivesse, né, tido essa perspectiva aí, a época, né, da Como construção. foi importante, né? E é bacana de imaginar, assim, uma coisa que eu acho muito legal de visualizar sobre essa coisa toda das mesas girantes, é, é Jesus como grande coordenador e governador, o espírito de verdade ali, Uhum. estruturando aquele momento e permitindo que em reuniões, por exemplo, fosse perguntado coisas desse tipo: vai chover, eu vou casar, amanhã vai acontecer isso, vou ficar As rico, pessoas qual o número da mentindo para os loteria? espíritos, qualquer Caramba, idade, e conta a idade errada para do lado. Duvido exato, que eu vou acertar. exato. É legal porque imaginar o seguinte, porque ali olhando aquele grupo fazendo esse tipo de coisa, certamente estavam ali espíritos da mais alta escola ali, né? Que Uhum. iriam logo depois na sequência ajudar a codificar. Estavam ali São É, Luís, São Paulo, Lázaro, é. Jesus e outros Jesus. tantos observando e permitindo que isso acontecesse, certamente porque tinha um grande objetivo, né, Guilherme? É aquele que a gente já conversou, né? Tudo, absolutamente tudo Uhum. concorre para que os planos divinos se acentuem, se acertem, seja da melhor forma. Se provavelmente fossem grandes espíritos já de cara, trazendo grandes mensagens, as pessoas talvez duvidassem, achassem que aquilo ali era uma conversa do próprio médium, mas tudo teve o seu encadeamento, né? Na perfeição que é realmente a estrutura e a Isso. logística divina com isso. E imagina aqueles espíritos ainda quase materializados ainda, participando da codificação, e depois colhendo o fruto do que eles plantaram e trabalharam, né? Como que deve ter sido super interessante ali para eles concorrerem para a obra de Deus. E a gente vê que tudo concorre para a obra de Deus, né? É, porque certamente muitos deles sequer imaginavam que um grupamento muito acentuado de médiums Uhum. iriam nascer, né, sendo preparados e nasceriam mais ou menos todos no mesmo período, com foco em possibilidades, né, técnicas mediúnicas aí ligadas ao aspecto material. Quer dizer, deve ter sido tudo muito novo, né? Assim, para eles também, interessante ter aquilo ali, aquele momento, e certamente ajudaram, né? Ainda que inconscientemente, na codificação da Isso, doutrina. É a coisa da isso. grandeza, né, meu amigo? A gente tem aí essa coisa do grande. Nós queremos até hoje o grande, o fenômeno. E não digo só Uhum. nas coisas assim, místicas, né, espirituais, não. A gente Isso. quer hoje assim um computador moderno, um celular moderno. A gente quer um carro, uma A grande casa. casa. A gente quer tudo assim, né? Uma Porque só é roupa. feliz quem mora em tal lugar, né? Isso, né? Exato. É. Então, assim, a gente quer muito visualizar ainda o fenômeno, mas a gente vai descobrindo, né, meu amigo, que assim, se isso tudo que a gente hoje quer, e às vezes está até acessível de alguma forma,
Se nós lá naquela idade, assim, vamos pensar na Idade Média, Idade Antiga, em que as condições de vida eram muito precárias em geral, né? As pessoas morriam muito cedo, adoeciam muito, né? Não tinham o que se tem hoje em termos de ciência e tecnologia. Se naquela época falasse assim, não, não fica pensando nessas coisas, não. Convive com o simples. Naquela época era muito mais fácil falar isso, né? Porque você não tinha acesso às coisas da grande riqueza, né? Do grande momento. E hoje, de alguma forma, elas estão mais acessíveis. Basta a gente olhar, por exemplo, quantos brinquedos aqui nós tivemos e quantos brinquedos nossos filhos têm. Sim. O Quantas carro, possibilidades de viagens nós tivemos e os filho, nossos filhos têm. e nossos filhos têm. Quantas vezes nós viajamos, por exemplo, de avião e quantas vezes nossos filhos já viajaram de avião, né, na infância. É, Então, essas coisas fazem a gente começar a parar e pensar que realmente essas coisas vêm até nós, nos atraem atenção, para que depois, então, a gente possa falar como uma opção. Eu não preciso, eu posso continuar ou me esforçar por ser pobre de espírito, no sentido mais claro que a doutrina de Jesus nos traz nesse sentido. Então, do mesmo jeito que os fenômenos foram fantásticos, produziram o início de um despertar, na sequência a gente começa como Kardec trouxe o aspecto moralizante do evento, do fenômeno material. Então, parece que no mundo de hoje, né, o mundo moderno, o mundo daqui, esse mundo que ciência, tecnologia, que o racional cresce, 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 avança, a asa da moral, ela realmente vai aos pouquinhos correndo atrás, né? Vai vindo atrás, vem porque ela vai chegando. percebendo isso daí. E os que não perceberem, aí os eventos, né, da sequência do mundo regenerativo e essas questões que a gente já estudou, como é que o nosso planeta, o nosso mundo se formou, vão se operando de maneira também natural, né? Que a gente tem primeiro o fenômeno a nos atrair, para que depois, na sequência, o aspecto moral venha se alicerçando, né? E não no sentido inverso, certo? De que o lado, se fosse invertido, primeiro que o lado do material, né? O fenômeno não apareceria, já não precisaria. E dificilmente nós começaríamos pelo aspecto moral, se E fosse só veja a que pensar. eventualmente tem uma pandemia aí para nos forçar a viver simples. Eventualmente tem uma pandemia aí, você podendo viajar, você não vai viajar. Você vai ficar e conviver em família. Porque se fosse viajar, você viajaria sem os filhos. É, Não, mas a gente vai conviver em família, a gente vai se esforçar, a gente vai mostrar quem a gente é em família. o Então, fenômeno antecedendo, né? É o é fenômeno antecedendo a reflexão. a reflexão, nos forçando e convidando a reflexão, É isso, né? meu amigo. É isso aí. E Certamente, tudo há proveito para a obra de Deus, né? certamente. E vendo por essa ótica, a gente vê com outros olhos as próprias mesas girantes, que às vezes passam desapercebidos, a gente deixa para lá, não, isso é do passado da doutrina, isso já não tem mais importância, né? Você que é um estudioso aí, Gui, sabe? É como falar, por exemplo, que o Velho Testamento já não serve mais, é só o Novo É, aqui que serve, não é? é. Então a Aí gente vai quando você vendo. volta e vê o que que Jesus falou, onde que estava? As Por que raízes que ele estão falou lá, as raízes? as Poxa, raízes estão lá. Então, né? olhando sobre essa ótica, a gente começa a ver a importância que foram as mesas e claramente imaginando, né, que daqui para frente tudo isso vai se operando cada vez mais com menos aspecto material e mais aspecto moralizante, né, meu amigo? Já imaginou assim, daqui uns 50 anos, o que que eles vão falar da gente hoje, né? Poxa, mas, né? Eles iam de carro para um lugar para se reunir. Eles saíam, gastavam horas se deslocando para ir para tal lugar. Assim, a gente faz isso virtual, do tanto que é mais fácil hoje, Brigando no trânsito, né, e tudo mais. Era animalesco, né? né? É isso, meu querido, é isso. Nós temos muito ainda a É, avançar, né? Mas cada vez mais menos materializados nesse caso, né? Sem dúvida alguma. esperemos, né? Nesse Vamos, sentido. vamos fazer a nossa oração. Você faz a nossa prece hoje, meu amigo, para a gente poder encerrar Vamos encerrar. nossa conversa de hoje? Vamos encerrar com essa Vamos lá, então. alegria. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizando a figura do Mestre querido, agradecendo ao Senhor Jesus por nos guiar cada momento da história, cada momento que a gente reencarnou nessa terra bendita, cada situação que a gente viveu, que a gente compartilhou o Evangelho de Jesus dos modos mais diferentes, sobre os mais diferentes nomes, religiões, sobre os mais diferentes países, mas em cada um deles que a gente tenha sido proveitoso, que a gente tenha sido terra fértil. E a gente agradece ao Senhor pela oportunidade da reencarnação aqui hoje. Depois que tantos já vieram
depois de grandes fenômenos, depois da doutrina implementada, o cristianismo redivive em nossas vidas como um grande guia para a gente. A gente agradece a Jesus pela oportunidade bendita da reencarnação. Te agradeço a Jesus pela oportunidade de nos encontrarmos, que seja pelos modos virtuais, mas dentro das maneiras possíveis, e de tentar tocar o coração de cada um que aqui nos acompanha, que aqui está com a gente. Muito obrigado, mestre, esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Pessoal, uma ótima semana a todos, né? Voltamos agora na próxima semana, ao vivo, né? Ao Estaremos ao vivo aí, vivo, conversando próximo sábado. na sequência. Um forte Isso aí, abraço para vocês. Fiquem com grande Deus. abraço, pessoal. Com Até Deus. mais.